Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência e divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escreva a sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiane Gangeiro, e pela especialista de RI, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar a apresentação. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da Taesa. É um prazer falar dos resultados e conquistas desse trimestre, lembrando que todos poderão realizar suas perguntas durante a apresentação, através do botão de Q&A da plataforma, e ao fim dessa apresentação, abriremos a sessão de perguntas e respostas, quando suas dúvidas serão esclarecidas pelos diretores aqui presentes. Espero que vocês aproveitem. Vamos começar então. Vamos lá então, pessoal, começando a nossa apresentação de resultados pelo slide 3, é sempre importante fazer essa conexão, quer dizer, dos resultados da companhia com os nossos norteadores estratégicos, até porque existe uma conexão direta. Lembrar que a nossa missão, visão e valores são a maneira como a companhia se entende e o que ela quer para o seu futuro, baseado em valores importantes e que define a maneira que nós trabalhamos e tocamos o dia a dia da empresa, fazendo uma introdução rápida que a nossa missão é conectar o Brasil com energia segura e confiável. A nossa visão é ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade, e os nossos valores, os importantes valores, são cuidar genuinamente das pessoas, agir com integridade, construindo relações de confiança, buscar excelência em tudo que fazemos, e a Taesa somos nós. Indo agora para o slide de número 4, nós destacamos aqui, como sempre falamos nas nossas apresentações de resultado inicialmente, uma etapa importante aqui do nosso programa de sustentabilidade, que é a divulgação do relatório de sustentabilidade. Falando aqui do ano que passou, 2022, nós divulgamos essa semana o nosso relatório de sustentabilidade, o 15º relatório, reporte de sustentabilidade anual da Taesa, onde ele destaca diversas ações que a companhia vem fazendo dentro da ótica do ESG, do Ambiental, Social e de Governança. Algumas delas nós, inclusive, divulgamos nos nossos calls de resultado, todas elas aqui mencionamos em diversas desses calls que fizemos nos últimos anos, mostrando a evolução do trabalho, do tema dentro da companhia,
E eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. O relatório ele está disponível no nosso site. Então, se vocês entrarem lá no site de Relações com Investidores da Taesa e entrarem aqui em sustentabilidade, clicarem em visão geral, vocês vão acessar aqui a seção de sustentabilidade do site. Descendo aqui para o final da seção, vocês vão encontrar todos os nossos relatórios, inclusive o que nós divulgamos essa semana, o de 2022. E quando vocês entrarem nesse relatório, vocês verão tudo que a gente fez em 2022 relacionado ao tema. Então, lembrar que o relatório ele tem algumas dimensões e ele foi feito dentro da metodologia do Global Reporting Initiative, né, Global Reporting Initiative, o GRI, né, o que dá uma metodologia padrão internacional de reporte sobre o tema. E quando a gente entra em cada uma dessas frentes, por exemplo, entrando aqui na dimensão geral, a gente vai falar tanto da mensagem da administração, todas as ações relacionadas ao tema, como é que a empresa funciona, quem somos nós, entrando nos nossos norteadores estratégicos que foram aprovados, inclusive, no ano que passou, na missão, visão e valores, que a gente tanto fala aqui nas nossas divulgações de resultado, entrando na frente de governança corporativa, entra nas sessões aqui também dessa frente de governança, todas as ações que a gente vem fazendo em relação ao tema, um pouco da companhia, a matriz de materialidade que também a gente mencionou no último ano, na parte econômica e financeira fala um pouquinho dos nossos resultados, nessas ações relacionadas ao tema também, indicadores financeiros também padronizados dentro da visão do GRI. Na parte social e setorial, falamos um pouco de gestão de pessoas, de como é que entra a discussão da atração de talentos, toda a parte também relacionada à diversidade e inclusão, tanto de gênero, de raça, de orientação sexual, entre outros temas que nós discutimos, a própria parte de segurança, saúde e segurança do trabalho, que é um tema muito importante, que a companhia discute internamente e tem normas e normativos com essa preocupação. E, por fim, a parte ambiental. A gente discute aqui a parte de licenciamento ambiental, sistema de gestão integrada da companhia, a emissão de gases de efeito estufa, que novamente nós fizemos um novo inventário, e aqui a gente vai falar um pouquinho desse tema e como isso é importante, como a gente vem atuando e evoluindo dentro dessa discussão. Entre outras metas aqui também importantes, a frota própria, a utilização de etanol ao invés de né, combustível fóssil, toda essa discussão também vem sendo tratada dentro do relatório. Então, acho que é importante mencionar aqui que mais né, quer dizer, uma fonte rica de informação para que os investidores quer dizer, possam consultar e conhecer um pouquinho mais da companhia, principalmente na ótica de sustentabilidade, que é um pilar fundamental dentro do nosso planejamento estratégico. Lembrar que esse é um documento também traduzido para a versão em inglês, poderá ser consultado por né, tanto os investidores de língua portuguesa quanto os investidores estrangeiros. Indo agora, efetivamente, para a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023, no slide número 5, nós destacamos o resultado regulatório, que é aquele resultado que reflete diretamente a geração de caixa da companhia. Isto é, os projetos que nós entregamos nos últimos anos, as eficiências geradas, tudo isso impacta diretamente o resultado regulatório, que reflete o caixa da companhia. Quando nós olhamos a receita líquida, nós tivemos um crescimento de quase 14% na comparação anual, chegando a uma receita no trimestre de quase 600 milhões. E isso tem reflexo aí dos projetos que nós colocamos para dentro no último ano. Comparando aí um ano contra o outro, isso tem uma relação direta com a entrada operacional dos projetos que estavam em construção. Olhando o EBITDA, especificamente, nós crescemos em torno de 15% na comparação anual, saindo de 454 milhões no T22 para quase 522 milhões no primeiro trimestre de 2023. E quando a gente olha a margem EBITDA, nós saímos de um patamar de 86,4% para atingir a barreira de 87% no primeiro trimestre deste ano.
Como eu falei, os projetos que vêm entrando na companhia, que nós colocamos em operação, eles têm tido uma eficiência maior, gerando uma margem EBITDA maior que quando são consolidados no nosso negócio. Isso tem impacto direto para o resultado operacional da companhia. Já olhando a companhia do ponto de vista de desempenho operacional, nós mantemos nossos índices de desempenho operacional bem comportados. Quando a gente olha o índice de disponibilidade das nossas linhas, a gente continua com um patamar muito próximo de 100%. Fechamos o primeiro TRI de 2023 com 99,88%. Quando nós olhamos a parcela variável, nós tivemos efeitos não recorrentes tanto no primeiro TRI de 2022 quanto no primeiro TRI de 2023. Especificamente neste trimestre de 2023, nós já havíamos mencionado que haveria um efeito de reversão no primeiro TRI em função daquele evento de sabotagem que divulgamos no quarto trimestre de 2022, que acabou influenciando o resultado daquele trimestre, mas que nós já tínhamos uma perspectiva de reversão com pleito positivo junto à ANEEL, visto que o caso de sabotagem divulgado era um caso fortuito. Consequentemente, com essa reversão, o resultado da PV no trimestre, quer dizer, a PV contábil, ela acabou ficando virada, né? Mas, se nós expurgarmos esse efeito, nós acabamos atingindo, né, uma PV técnica de 1,2% da receita anual permitida, o que está muito em linha com os nossos níveis históricos. Por fim, quando nós olhamos o lucro líquido regulatório da Taesa, nós tivemos um desempenho importante aí de quase 50%, quer dizer, um pouco mais de 47% na comparação ano contra ano, saindo de um lucro no primeiro TRI de 2022 de 146 milhões, para um resultado neste ano de mais de 215 milhões de reais. É um resultado muito importante para a companhia, como expliquei, consequência aí desses movimentos todos que nós tivemos em 2022, colocando projetos importantes para dentro no último ano, com maior eficiência. Agora, no slide de número 6, nós quebramos um pouco mais o impacto no lucro líquido, né, que nós acabamos de mencionar no slide anterior, onde a gente mostra efetivamente o efeito positivo dos projetos, quer dizer, tantos projetos são consolidados na companhia, quanto os projetos que entram pelas nossas participações, através do equipamento patrimonial, tiveram efeito positivo na comparação anual, uma vez que eles entraram em operação para começar a gerar caixa para a companhia. E, naturalmente, para financiar esse crescimento que nós vimos aí na companhia nos últimos anos, isso teve impacto aí também no serviço da nossa dívida na comparação anual. Com isso, nós fechamos um lucro no ano 47% melhor, ou quase 70 milhões melhor na comparação entre os dois trimestres. Agora, no slide número 7, nós falamos do lucro líquido societário, né, o IFRS. Como vocês podem ver, o lucro líquido societário ele caiu em torno de 31%, chegando a quase 387 milhões de reais no trimestre. É importante mencionar aqui que nós estamos falando de um lucro líquido contábil, quer dizer, ele não tem efeito caixa, a discussão aqui em cima do ativo contratual, que tem toda uma metodologia do IFRS, né, e que não reflete efetivamente o caixa. Então, é importante mencionar que essa queda aqui é uma queda puramente contábil, por alguns efeitos, né? O principal deles é o efeito relacionado à correção monetária do ativo contratual, que é uma receita societária. Quer dizer, existe um impacto macroeconômico aqui relevante que afetou o lucro líquido do trimestre. E qual foi esse impacto? Lembrar que o macroeconômico ele tem um efeito sobre a correção monetária do ativo contratual, tanto no IGPM quanto no IPCA. E neste caso, nesse trimestre especificamente, a gente teve uma redução na comparação entre os trimestres da inflação,
principalmente o GPM. O GPM, por exemplo, no primeiro TRI de 2022, tinha fechado no acumulado trimestre de 4,6% positivo, enquanto no primeiro trimestre de 2023, ele fechou em apenas 0,6% positivo. E por conta dessa redução, ela tem um efeito relevante na receita de correção monetária ativa contratual entre os dois trimestres, na ordem de uns 200 milhões de reais. Este é o principal efeito e que motiva aí essa queda aí de mais ou menos 173 milhões de reais do lucro líquido societário entre os trimestres. Indo agora para o slide número 8, onde nós comentamos aqui sobre o endividamento da Taesa atualmente, nós vemos do lado esquerdo do slide a, né, dívida líquida histórica da companhia, assim como o nível de alavancagem, que nada mais é do que a dívida líquida sobre o EBITDA regulatório na visão de consolidação proporcional. Então, como nós vínhamos apresentando a cada trimestre, nosso nível de alavancagem aí estava vindo na linha de 3,8, reduzindo um pouco para 3,7, e agora, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento para 3,9 vezes, com uma dívida líquida em torno de 10,3 bilhões de reais. Esse aumento, ele se deve à indenização que nós pagamos ao lote 5. Lembrar que o lote 5 eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o lote 5 é o lote que nós arrematamos no último leilão, onde para né, a assinatura do contrato tinha uma condição de pagamento de uma indenização de 870 milhões de reais. Nós realizamos isso ao fim do trimestre, assinamos o contrato de concessão lote 5, que é a concessão Saíra, e a contrapartida diz que nós passamos a receber uma receita anual permitida de mais de 120 milhões de reais. Então, nós né, arrematamos um lote operacional, onde, uma vez condicionado a essa indenização, nós passaríamos a receber uma receita anual já no dia seguinte à assinatura do contrato. Então, isso tem um efeito muito positivo para o efeito de fluxo de caixa já no curto prazo. Olhando agora o lado direito do slide, nós mostramos um pouquinho do perfil de amortização da dívida, onde nós fechamos o trimestre com caixa de quase 1,4 bilhão de reais, e um perfil de amortização aí com, né, um prazo médio de 4,7 anos e um custo da dívida médio real de 4,5% pós-tax. Quer dizer, nós estamos com um perfil adequado de amortização da dívida, né, com a dívida aí, média de quase 5 anos para ser amortizada, onde no curto prazo, olhando 2023, nós temos em torno de 600 milhões a amortizar. Então, um perfil aí ainda bastante adequado para o nosso negócio. E olhando um pouco né, em termos de indexador das nossas dívidas, nós estamos aí com uma concentração em IPCA de um pouco menos, né, de 2/3 e 1/3 aqui relativo ao CDI. Houve até um aumento recente em relação ao 4T em função da emissão que nós realizamos no primeiro trimestre desse ano, que foi a 13ª emissão de debêntures, foi captada, né, um volume de 1 bilhão de reais, né, a CDI mais 1,5. O rating corporativo da companhia em escala nacional, que é acompanhado pela Moody's e pela Fitch, é o AAA, quer dizer, o melhor nível de classificação de risco que uma companhia pode ter aqui no Brasil, e realmente isso é um diferencial para a gente, para novas captações que vinham a ser feitas este ano. Lembrando que a 13ª emissão foi a emissão que nós fizemos recentemente, e conseguimos fazer uma captação aí muito bem, mesmo diante de um mercado de crédito mais desafiador. Bem, pessoal, por fim, indo para o slide número 9, nós falamos aqui do status dos projetos que nós arrematamos recentemente, né? Mas antes de falar desses projetos, nos últimos dias nós tivemos 2 eventos importantes sobre os nossos empreendimentos que ocorreram agora. Um deles foi a energização de um trecho de Santana, de um projeto de 100% de Taesa, que é o trecho da linha de transmissão Livramento 3, Santa Maria 3 e da subestação de Santa Maria 3.
Nós estamos falando de uma energização que corresponde a um pouco mais de 27% da RAP total desse empreendimento. Isso é, isso equivale aí a mais de 21 milhões de reais de RAP. E com isso, dado as outras entregas parciais que nós fizemos no ano passado, nós atingimos uma RAP de quase 83% do total desse empreendimento. Lembrando que aqui é uma primeira energização, então agora temos que aguardar a etapa de obtenção do termo de liberação pelo Operador Nacional do Sistema, para então passar a receber efetivamente a receita retroativa a essa data de energização. Isso vale também para o próximo evento que eu vou destacar agora. A outro evento importante relacionado ao nosso outro empreendimento, que é Ivaí, é um empreendimento em parceria com a CETEP, e nós energizamos também nos últimos dias a subestação Guaíra. Essa subestação ela representa em torno de 8,5% da RAP do empreendimento de Ivaí, quer dizer, cerca de 34 milhões de reais, e com essa entrega nós praticamente entregamos o projeto, quer dizer, passamos a receber, esse projeto passa a receber 98% da RAP total, em conjunto com todas as últimas energizações parciais que foram realizadas nesse empreendimento. Foram dois eventos muito importantes que aconteceram nos últimos dias, que são avanços, né? Outros avanços importantes na companhia, no caminho aí de entrega dos nossos projetos e, óbvio, em linha aí com o nosso planejamento estratégico, que é manter o nosso ritmo de crescimento aí e aumento das nossas receitas. Agora, voltando aqui para o slide, acho que reforçar que nós arrematamos nos últimos leilões 4 lotes, né? Então, nós estamos falando aí dos lotes arrematados entre 2021 e 2022, e além disso, o reforço da Nova Trans, que foi um reforço que nós tivemos autorização aí de 2 reforços, 2 REAs, junto à ANEEL, e que representam em torno de, quer dizer, 45 milhões de RAP para um projeto de mais ou menos 263 milhões de reais. Então, nós estamos falando aí, acho que a grande entrega importante do trimestre foi a primeira fase de Saíra. Saíra é o lote 5 do último leilão, do leilão de dezembro de 2022, que representa aí um lote de mais de 1 bilhão de reais de CAPEX, e que nós assinamos o contrato e, condicionado à assinatura desse contrato, havia um pagamento de uma indenização de um pouquinho mais de 870 milhões de reais, que condicionava essa assinatura do contrato, e que com isso nos dava o direito a uma contabilização de mais de 72% da RAP desse projeto. Quer dizer, nós estamos falando aí de uma adição de RAP de 121 milhões de reais já a partir do dia 31 de março de 2023. Com esse projeto, nós passamos a ter o controle total da operação desde a assinatura do contrato, o que confirma as premissas que nós bidamos, quer dizer, as premissas que nós fizemos no lance do leilão. Quer dizer, é em linha com a eficiência que nós colocamos no bid, no dia lá do leilão de 2022. O que nos resta agora para esse projeto, agora é entregar a segunda fase, que é uma revitalização do projeto, né, do empreendimento, quer dizer, o ativo já operacional, nós temos que fazer uma revitalização desse projeto, o que nos dá uma RAP adicional de um pouco mais de 46 milhões de reais para um projeto aí da faixa de 200 milhões de reais de investimentos a serem realizados até março de 2023. Desculpa, de 2028. Adicionalmente à Saíra, nós temos os outros projetos, né? A Nanaí, que é um projeto que nós aumentamos em dezembro de 2021, com uma RAP de 159, quase 160 milhões de reais, e um CAPEX de 1 bi 750. Tangará, que é um projeto arrematado junto com Saíra, que é o lote 3, com uma RAP aí de 100, um pouquinho mais de 100 milhões de reais, e um CAPEX anel de 1 bi 117 milhões de reais. E Pitiguari, por último, Pitiguari, que é um projeto aí um pouco menor, nós arrematamos em junho de 2022, com uma RAP de quase 20 milhões de reais e um CAPEX de 243 milhões de reais. O importante é falar que, né, de novo, aí, reforçando o trabalho que a companhia vem fazendo de recomposição das nossas receitas,
de crescimento sustentável e geração de valor aos nossos acionistas, como parte dos pilares do nosso planejamento estratégico, nós estamos adicionando aqui uma RAP total de quase 500 milhões de reais. Então, um volume realmente relevante, além dos projetos que nós colocamos para dentro no último ano de 2022. Terminamos aqui a nossa apresentação de resultados e agora vamos passar aí para a sessão de perguntas e respostas com os presentes aqui conosco. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Neste momento, abriremos a sessão de Q&A, que será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escrever a sua pergunta, que entrará na fila. Bem, bom dia a todos, obrigado aí pela presença de todos. A gente tem aqui conosco quase 600 pessoas presentes no nosso call. Agradeço aí a participação. Vamos agora iniciar as perguntas, já recebemos diversas perguntas aqui. Vou começar uma aqui pelo investidor Tiago Augusto. Ele fez a seguinte pergunta: 7 centavos de dividendos, esse ano não terá mais nada, por que vocês resolveram só dar esses 7 centavos no último dia do ano? Essa é a primeira pergunta, eu vou passar aqui para o nosso diretor financeiro, Leonardo Bonorino, para respondê-la. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Tiago. Acho que essa pergunta é ótima para a gente esclarecer alguns pontos aqui da companhia. Primeiramente, em relação a 2022, em relação ao resultado de 2022, a companhia pagou 1 bilhão e 200 milhões de dividendos. Então, em relação ao resultado de 2022, já foram pagos 1 bilhão e 200, fica esse residual aí de 25, 26 milhões, que será pago até dia 31 de dezembro. Vale lembrar que a companhia já pagou entre 2020 e 2023 5 bilhões, ou seja, recorrente, nós viemos pagando dividendos ao longo desses últimos 3 anos. Isso é importante porque a companhia sempre está olhando o nosso tripé: crescimento, alavancagem e pagamento de dividendos. Nós sempre estamos observando não só o passado, mas olhando para frente para manter o equilíbrio desse tripé. Outro ponto que nós precisamos lembrar aqui é que, pelo estatuto da companhia, nós devemos pagar minimamente 50% do lucro líquido societário. Então, a gente sempre está observando esse pagamento de dividendos, a oportunidade de crescimento através ou de leilão ou de M&A e a alavancagem da companhia. Outro ponto importante que acho que provavelmente a gente vai falar aqui novamente é a questão da alavancagem. O que acontece? Essa alavancagem de hoje, ela é fruto dos investimentos que nós fizemos nos últimos anos. O Cristiano ressaltou bem aí os empreendimentos que entraram em operação nos últimos anos e o aumento do EBITDA em torno de 15% e o aumento do lucro líquido regulatório, que é o que gera caixa para a companhia, acima de 40%. Então, essa alavancagem em função desses investimentos, ela é natural, mas também a companhia desalavanca muito rápido quando esses empreendimentos ficam prontos. Então, assim, a perspectiva da companhia hoje é de alavancar, porque nós estamos investindo em novos projetos. A companhia precisa investir em novos projetos, a companhia precisa crescer para manter esse pagamento, esse fluxo constante de investimento, essa perpetuidade de pagamento de dividendos. Então, esse investimento vai continuar, o pagamento de dividendos vai continuar, e a gente tentando equilibrar tudo isso. Obrigado, Léo. Obrigado, Cristiano. A próxima pergunta vem do investidor Ricardo Matos de Souza. Ele comenta sobre os projetos Greenfield, onde você arremata o lote no leilão, faz a obra e recebe a RAP lá na frente. Ele pergunta se não seria melhor investir em Brownfield. Eu vou direcionar essa pergunta ao Fábio, nosso diretor de novos negócios e participações. Fábio, você poderia responder essa pergunta e aproveitar para explicar a diferença entre os dois investimentos? Obrigado, Juliana. Obrigado, Ricardo, e bom dia a todos. Bom, a companhia, como o Leonardo falou aqui há pouco, ela, para que a gente possa, né, manter-se como relevante no mercado e também termos capacidade de manter os níveis de resultado e pagamento de dividendos, temos vias de crescimento, né?
Basicamente, são 3 vias que nós temos: os reforços, que são investimentos que são solicitados pelo agente regulador e que nós efetuamos esse investimento perante uma remuneração adicional na nossa base de RAP. O acesso ao mercado secundário, que é aquele mercado onde a companhia vai adquirir ativos que estão à venda, postos à venda por outros agentes que estão fazendo algum processo de desinvestimento, um processo geralmente competitivo, né, e onde a gente paga por um valor e recebe essa RAP imediato. Esse é o chamado brownfield. E a terceira via, que é a via do crescimento via greenfield, que são os leilões anel, onde a companhia se habilita a fazer aquele investimento e recebe uma RAP pela construção e pela operação daquele investimento. Todas essas 3 vias são vias possíveis e são analisadas criteriosamente pela companhia para tomada de decisão. E qual seria a melhor via, então, né, que é a pergunta que o Ricardo coloca, para que a companhia possa executar os seus investimentos? A resposta é muito simples: a gente faz a escolha com base na melhor alocação de capital da companhia, naquele investimento que, naquele momento, dadas as condições do empreendimento e do projeto, está rentabilizando melhor os nossos acionistas. Então, a escolha é uma escolha que passa pela estratégia, por como aquele ativo fala com os demais ativos que nós temos na casa, e também com a questão da rentabilidade, como aquele ativo gerará valor para os nossos acionistas. Então, com base nessa escolha e com base nesses estudos detalhados que a companhia efetua, é que é tomada a decisão por qual via de crescimento que a companhia vai fazer a alocação de capital, né? E por último, né, é importante lembrar que esse último leilão agora, que o Cristiano colocou, também nós ganhamos Saíra. Saíra é um investimento bastante peculiar, porque ele tem uma condição de greenfield, onde você vai ter um período para fazer a construção de uma parte do empreendimento que foi leiloado, e uma outra parte você já entra como se fosse um M&A, como se fosse um mercado primário, onde você já paga um valor e já recebe um valor da RAP, né? Como o Cristiano colocou, são 121 milhões, que representam 73% da RAP de Saíra, que a Taesa já está percebendo desde março. Então, essa é uma terceira, uma nova forma de modalidade que a ANEEL colocou e que a Taesa teve o privilégio de arrematar esse lote e ser muito bem sucedido na condução da sua transição e do seu recebimento do agente anterior. Então, é isso, Ricardo. Espero ter respondido e ficamos aqui à disposição para qualquer outro esclarecimento. Obrigado. Obrigado, Fábio, Juliana. Uma terceira pergunta que eu acho interessante, temos recebendo diversas aqui. Uma terceira pergunta vem de investidor falando sobre, eu comentei um pouco, né, na apresentação sobre o status dos projetos, como é que eles estão indo, mas ele pediu um pouco mais de esclarecimentos aí dos projetos, né, tanto os projetos de Ivaí e Santana, quanto os outros. Então, vou passar para o Luiz, aqui, nosso diretor de implantação, para falar um pouquinho mais em detalhe de como é que está o andamento deles. Perfeito, Cristiano. Bom dia a todos. Bom, nessa semana nós fizemos um anúncio bastante importante com a entrada, né, de mais um trecho de Santana, né, na verdade, a maior linha de Santana, que seria 247 quilômetros, a linha Livramento Santa Maria, né, e com isso nós finalizamos todas as linhas de transmissão do empreendimento, que somam aí 587 quilômetros, né. Como já foi dito, acrescenta na receita aí 27%, né, da RAP, com a entrada desse trecho de linha de transmissão. E também nós estamos aí para os próximos dias, né, fazendo o teste aí de mais um equipamento para entrada de operação, que seria o síncrono, que contribuiria aí com mais 9% da RAP. Então, aqui para os próximos dias, nós já temos uma previsão aí de uma nova acréscimo da RAP de Santana, chegando praticamente no seu final ali da conclusão. E Ivaí, também como foi comentado, né, concluímos o empreendimento de Ivaí com a entrada da subestação de Guaíra, né, representando aí 8% da RAP, né, um empreendimento bastante importante ali para a região do Paraná, São Paulo, né, interligação ali sul-sudeste, e com a entrada de Guaíra, né, adicionamos aí mais 34 milhões de receita de RAP, né, do empreendimento. Ao todo aí, nos últimos 18 meses, né, com a entrada de operação de Janaúba, Este, Santana, né, parcial, Aimorés, Paraguaçu e Ivaí, parcial,
juntamente com a primeira fase de saída, que foi comentada agora pelo Fábio, nós adicionamos, né, à Taesa mais de 843 milhões de RAP. E aí mostra, né, como o crescimento aí é fundamental para a manutenção do pagamento de dividendos, somando aí, como o Cristiano já apresentou, o acréscimo aí no nosso lucro, né, com a entrada desses empreendimentos. Os demais projetos que foram ganhados de forma recente, né, nos últimos 2 anos, estão nas fases aí de projeto e licenciamento ambiental dentro do nosso planejamento. Obrigado, Cristiano, pela pergunta. Obrigada, Luiz. A próxima pergunta eu vou direcionar ao André, o nosso presidente. O investidor pergunta quais são as expectativas acerca das renovações dos contratos de concessão a vencerem a partir de 2030. André, pode comentar? Com certeza. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Obrigado pela pergunta. Esse é um tema recorrente aqui na empresa, né? Temos discutido bastante, tema de renovação de concessão. Temos contribuído aí, contribuímos já na audiência pública, temos contribuído e discutido isso com o órgão regulador e com outros agentes do setor, que começa a nos afetar a partir de 2030. Então, até 2030, nós não temos nenhum impacto no nosso resultado a partir disso, com principalmente Nova Trans, TSN, ETEL e CTE. Agora, o importante notar é o seguinte, né? Recordando aqui, o Luiz acabou de comentar, né? Nós já colocamos nos últimos 18 meses uma recomposição de RAP, ou né, adicionamos mais de 843 milhões para a companhia. E isso visa, obviamente, já amortecer, né, parcialmente aí a renovação das concessões. Estamos buscando cada vez mais crescer, né? Isso faz parte do nosso planejamento estratégico. Temos um plano de crescimento bastante claro, discutido inclusive no Conselho de Administração. E só para lembrar também, né, estamos com um pipeline aí de quase 400 milhões para os próximos 3, 4 anos que vão entrar em operação. Então, assim, nós estamos falando aí de mais de 1,2 bi de RAP dos últimos 18 meses, mais os próximos 2, 3 anos. Isso já vai dando um fôlego para a gente quando a gente tiver a renovação das concessões e a Taesa mantendo a relevância dela no setor de transmissão do Brasil. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Bem, do meu lado aqui, a pergunta que eu vou fazer é um pouquinho para falar aqui Estou olhando algumas perguntas aqui que nós temos, recebemos muitas. Eu pergunto aqui, a gente recebeu diversas perguntas sobre competição, sobre leilões de 2023 principalmente. Eu vou juntar aqui uma pergunta de um analista, do André Sampaio, analista do site Santander. Ele fala: bom dia, vocês podem comentar sobre a expectativa de competição para os leilões desse ano? Como a crise financeira dos EPCs e o aumento do custo da dívida interfere nessa competição? Fábio, se você puder falar um pouquinho sobre, né, essa pergunta do André, agradeço. Obrigado, Cristiano. Obrigado, André, pela pergunta. Bom, esse próximo leilão de junho está previsto investimentos aí na ordem de quase 16 bi, né, com a RAP total dividida em 9 lotes, totalizando 2,5 bi, né, de RAP que vai ser leiloada. É um leilão que tem características relativamente distintas dos anteriores por conta do tamanho dos lotes. São lotes relativamente maiores que os lotes que a gente verificou nos leilões anteriores, e num mercado, né, que está um pouco mais estressado do que estava no ano passado, né? Mas, diante dessa situação, a gente entende que a competitividade ela deve estar presente, né, ainda presente, com agentes e investidores de longo prazo do setor, né? A gente espera, e para isso a Taesa está se preparando de uma forma muito cautelosa e muito cuidadosa para que a gente possa, tal qual nos outros leilões e nessa quantidade de RAP que o André acabou de colocar aqui, né, que nós ganhamos nesses últimos 18 meses, possamos trazer bons projetos para a companhia, projetos que sejam accretive e que tragam uma remuneração adequada ao nível de risco percebido para cada projeto. Então, a companhia está se preparando. A questão dos fornecedores são questões que estão sendo avaliadas
e estão sendo acompanhadas pela companhia, e a forma de mitigar isso é sempre fechar e trabalhar com parceiros de longa data, de forma que quando entremos no leilão já entramos certos de que aquele parceiro vai estar disponível para fazer o empreendimento e tocar o empreendimento. Então, é dessa forma que a gente está vendo, ou seja, a Taesa está se preparando, ela vai participar de uma forma competitiva e esperamos, sempre observando os nossos pilares, né, de crescimento sustentável, excelência operacional e disciplina financeira, fazemos uma boa participação nesse leilão que vai acontecer em junho. Legal? Obrigado, André. Obrigada, Fábio. Recebemos uma pergunta aqui sobre Saíra, o lote 5 do último leilão, que o Fábio, inclusive, já descreveu um pouco. E a pergunta é a seguinte: a Taesa foi a primeira empresa a ganhar um leilão de ativo operacional. E o investidor gostaria de saber como foi esse processo de transição, inclusive na ótica de assumir a operação em um tempo curto. Eu vou passar essa pergunta para o nosso diretor técnico, Marco Faria. Poderia comentar? Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Saíra, como foi bem comentado aí pelo Cristiano na apresentação e pelo Fábio, né, foi um processo de grande desafio para nós, né? E foi exatamente esse desafio o nosso diferencial competitivo lá no BID. Da data do leilão, né, até a assinatura do contrato, tínhamos apenas 3 meses para a implantação de todo esse processo. Internalizamos e contratamos 40 colaboradores, né, de operação, de manutenção, de engenharia, e pelo leilão tínhamos que poderíamos, né, utilizar a operação do antigo agente, mas por eficiência de custos assumimos no dia seguinte a assinatura do contrato. Foi um trabalho de muita competência, né, da equipe e uma parceria muito grande com o antigo agente. Outro fator relevante é a absorção de novas tecnologias, em função do retrofit das conversoras, e é uma oportunidade muito grande de aporte tecnológico para a Taesa. Tudo isso fez, né, e faz parte do nosso plano de crescimento, e estamos sempre preparados para esses novos desafios. Obrigado. Obrigado, Marco. Estou juntando aqui algumas perguntas. Deixa eu olhar aqui, várias perguntas ainda recebendo, algumas repetidas. Vou passar aqui, então, alguns investidores, na verdade, diversos investidores falaram um pouquinho sobre, né, notícia de capitalização da companhia. A companhia até se posicionou sobre isso via comunicado ao mercado, mas vou passar aqui para o André, nosso presidente, para falar aqui sobre, né, o que a companhia pode responder em relação para as perguntas de vocês sobre uma possível capitalização da Taesa. André, por favor. Cristiano, obrigado pela pergunta aí de todos, né, e a preocupação com a Taesa. Acho que, lembrando aí, né, já foi comentado pelo Cristiano, pelo Luiz, pelo Léo, pelo Marco, pelo Fábio, que nós estamos totalmente focados aí a participar dos leilões, né, e obviamente, estudando as alternativas, né, de captação de recursos. E buscamos e avaliamos constantemente todas as oportunidades e alternativas de financiamento e otimização da estrutura de capital. Obviamente, né, visando aí o nosso planejamento estratégico, nosso plano de crescimento, né, e, de novo, né, os pilares de crescimento sustentável, excelência operacional, disciplina financeira e geração de valor para o acionista. A gente já havia esclarecido isso recentemente, né, mas só lembrando, né, não, por hora, não há nenhuma decisão formal de qualquer oferta de ações, debêntures ou outros valores mobiliários via distribuição em mercado de capitais, então não tem essa decisão. Essa decisão está sujeita, né, à nossa governança, ou seja, aprovação nos nossos órgãos aí, de governança oficiais, né, via conselho de administração, etc. Então, se ocorrer algum dia, obviamente que isso vai ser dentro será realizado, né, dentro da legislação vigente e da regulamentação aplicável. Então, sendo bem objetivo, não tem nada decidido, ou não tem nada em vista aí neste momento, né, para aumento de capital da companhia, né? Então, vamos continuar aí estudando
profundamente aí as oportunidades de crescimento, seja via leilões, seja via M&A, né, o brownfield. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Obrigado, André. Eu vou responder também uma pergunta direta aqui, que eu acho que foi que eu posso responder diretamente. Um investidor aqui, eu acho que foi José Neto, perguntou: o valor do caixa citado no slide é pré ou pós o pagamento de saída? Né? A gente anunciou ali no call que a gente fechou o caixa do primeiro trimestre de 2023 com 1,4 bilhão de reais, e esse valor já é descontado, sim, do pagamento de saída. Lembrar que a gente pagou no dia 30 de março, em torno de 870 milhões de reais da indenização de saída, e, consequentemente, no fechamento do TRI, esse valor está liquidado, e reforço aqui, esse é um passo importante, como os diretores já falaram, a partir do dia seguinte, a gente já está contabilizando uma RAP de 121 milhões de reais a partir do dia 31 de março. Então, esclarecendo aqui a sua pergunta, José Neto. Obrigado. Recebemos uma pergunta aqui do analista de sell-side do Banco Safra, Daniel Travisky. Eu vou direcionar essa pergunta ao Léo, nosso diretor financeiro. O Daniel pergunta: pensando nos leilões desse ano, no nível de alavancagem da companhia e considerando que não há covenants para as dívidas, qual é o nível de alavancagem que consideram confortável para manter crescimento? Faz sentido reduzir payout temporariamente para alcançar essa alavancagem? Quais outras alternativas consideram nesse tema? Bom dia, Daniel. Obrigado pela pergunta. Bem, em relação ao covenant e nível de alavancagem, né, você bem reforçou, nós não temos nenhuma das nossas dívidas covenant, mas é um indicador que nós observamos sempre. Nós fazemos projeções aqui quase que diariamente, né, qualquer movimento que a companhia faça, seja ele a participação de um leilão, ou um M&A, ou o próprio pagamento de dividendos, nós observamos essas projeções e discutimos internamente o que seria a melhor maneira de gerar valor para o acionista. Então, a gente sempre está olhando essas projeções. A redução de dividendos é um caminho, assim como o André comentou aqui, nós temos outras alternativas, né, buscando aí dívida ou até mesmo a questão do equity. Então, a companhia sempre observa aí o planejamento estratégico, o objetivo de continuar crescendo e manter o nível de alavancagem no nível satisfatório. Não existe um número, né, um número ideal. Eu acho que as agências de rating, nós estamos muito próximos das agências de rating e faz com que a gente discuta, né, todos os nossos movimentos, e acho que cada cenário, cada caso vai ser avaliado de uma maneira diferente. Um M&A é avaliado de uma maneira, um leilão é avaliado de uma outra maneira em relação ao nível de alavancagem ideal da companhia. Obrigado, Leonardo, pelo esclarecimento. Temos aqui uma outra pergunta, que é do Caio Moreno Espisso. Como funciona o recebimento da RAP nas diversas etapas de um projeto? Vou passar a pergunta aqui para o nosso diretor Fábio Fernandes. Por favor, Fábio. Caio, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom, para cada projeto, né, você tem no descritivo do edital a forma como ela vai ser recebida, né? Então, tem alguns, dependendo do prazo do projeto, dependendo da questão, você pode ter projeto que tem faseado, é um projeto que tem um recebimento de uma RAP a partir de uma determinada função entra em produção, e depois outra função entrando, você recebe o final, ou de uma forma total, você consegue receber a RAP a partir do momento da entrada do empreendimento, quando o empreendimento está totalmente implementado, né? Então, isso varia de caso a caso, de projeto a projeto, mas normalmente é definido no edital publicado pela ANEEL para cada lote que vai ser leiloado no certame. Obrigado, Fábio. Estamos aqui ainda capturando algumas dúvidas. Muitas dúvidas acho que já foram respondidas, né, pelos diretores aqui, algumas parecidas. Acho que a gente está chegando aqui ao final da apresentação. Não temos muitas dúvidas aqui, como eu já falei, né, perguntas sobre dividendos, sobre capitalização, sobre leilões. Estou vendo aqui se tem alguma outra, se tem algum outro ponto aqui para responder aos senhores. Mas, pelo jeito, acho que não. Acho que todas as perguntas foram respondidas. Agradeço de novo
Estamos aqui de novo com, né, muitas participações. Vou passar aqui ao André para fazer algumas considerações finais e agradecer aqui de novo a participação de todos para a nossa divulgação de resultado. André. Obrigado, Cristiano. Bom, primeiro, agradecer a todos a participação, né? É muito importante para nós esclarecer o máximo de dúvidas possíveis e falar para vocês o seguinte, né? A Taesa está muito bem posicionada, né? Os resultados aí bastante consistentes, em linha com o que nós temos planejado, tem descrito um planejamento estratégico, nós temos seguido e temos um plano de 10 anos, temos conseguido seguir e até melhorar, né, os resultados em relação ao plano. Então, vocês podem ter certeza que continuamos aí com uma bela saúde financeira, vamos continuar investindo, participando de leilões, avaliando possibilidade de M&A. E, bom, eu queria agradecer, em especial, aqui o nosso Leonardo Monorino, né, o Léo assumiu aí o desafio, né, há 4 meses atrás, de estar conosco aí de forma interina, né, o Léo, como nós anunciamos aí ontem, né, nós estamos aí trazendo um CFO de mercado, né, o Rinaldo Peck vai virar para a Taesa e vamos continuar contando com o Léo, né, espero contar bastante com ele sabe disso. Agradecer aí o trabalho fantástico que ele fez aí à frente da Taesa nesses desafios aí de captação, desafios aí de avaliação de N cenários, né, de muitas atividades extra pauta, né, Léo? Então, Léo, muito obrigado em nome da companhia, em nome da diretoria, né, a tua contribuição, você já deixou um legado importante para nós, né, e tem um desafio aí para o Rinaldo que está vindo aí se juntar à equipe da Taesa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos, um ótimo dia e contem conosco.